Hello everyone, how are you today? I am here with Elaine. Hi Elaine, how are you today? Elaine vai ficar nas nossas próximas 2 aulas. Hoje nós vamos começar com um conteúdo novo. Observem, nós vamos trabalhar com as partes da casa. Hoje, então, assunto novo. Na aula anterior, nós fizemos aquela revisão sobre os family members, o caso genitivo e o plural das palavras. Lembram que a teacher falou para vocês, nas próximas aulas, a gente nunca mais vai falar sobre family members ou plural das palavras? Vamos continuar falando sim, mas o foco não vai mais ser só nesse assunto. Então, hoje nós iniciaremos uma unidade nova, ok? Observem qual é essa nossa unidade. O nosso primeiro exercício já pode trazer para vocês o que nós vamos ver a partir de agora. Olha esse texto, nós temos uma mãozinha e nós temos um objeto naquela mão. E aí vem a pergunta, house ou home? Teacher, eu já vi essas 2 palavrinhas ou não? Pera, são palavras parecidas? Tem o mesmo significado? Qual é a diferença? Já nós vamos ver tudo isso. Nesse primeiro momento, a teacher quer saber de vocês. Você já ouviu essas expressões? Ou uma delas? Ou só house? Ou home? Ou você já ouviu as 2? Sabe o que significa cada uma delas? Elas têm o mesmo significado? Elas são diferentes? Observe a imagem e diga qual seria a tradução para essas 2 palavrinhas, house e home. São as palavrinhas que nós vamos trabalhar hoje. Mas observem o outro texto que a teacher colocou aqui. Tem muito a ver com a nossa situação hoje. We are, eu e vocês. We are at home now. Nós estamos na home agora. Vocês aí. A teacher nesse momento não, porque está gravando a aula. Mas depois a teacher vai para home dela. You are in your house. Você agora está na sua house. I am in my home. E daqui a pouco, quando eu sair dos estúdios, eu estarei na minha home. Será que a teacher deu uma dica do que pode significar essas 2 palavrinhas? Pensa aí um pouquinho, olha novamente esses 2 textos e responda essas 3 questões.
E aí, você conseguiu chegar em alguma conclusão? Essas expressões, você já ouviu isso? A teacher pode dar uma dica para vocês. Você já ouviu falar aquela frasezinha home sweet home? Ah, você lembrou, né? Às vezes tem no tapetinho da entrada de algumas casas, às vezes está escrito isso em português, né? Às vezes tem até no pano de prato lá da cozinha, quando a gente está secando a louça, você vê aquela frasezinha, aquela imagem. Qual será o significado? E essas duas imagens, essas duas palavrinhas, refletem essa imagem que nós temos. Nós podemos dizer que house ou home significa casa, significa a nossa moradia, significa o nosso lar. Essas poderiam ser as melhores traduções para essas duas palavrinhas aqui. A segunda questão, o que significa, a teacher não consegue ouvir de vocês aí, mas eu tenho quase certeza que se você já ouviu falar, você já matou a charadinha da questão 3, né? Então, o que significavam essas três frases? Nós estamos nas nossas casas, nos nossos lares agora. Você está na sua casa. Eu estou na minha casa. Então, nesse momento, cada um de nós está nos seus lares, porque a gente precisa manter esse distanciamento social para que tudo isso termine logo e a gente possa retornar para nossas escolas. Vamos a mais um exercício. Observe bem essa imagem, bem colorida, tem pessoas, tem animais de estimação, aqui a gente consegue ver animais, e a gente consegue ver também várias casas e árvores. Preste atenção aqui embaixo, ó, na legenda dessa imagem. Observem essa legenda, vai ajudar vocês para fazer o exercício. Quem é a autora dessa obra? Qual é o nome dessa obra? E qual é o gênero textual será que nós vamos trabalhar hoje? Observe todas essas informações e responda aí no seu caderno. Achou todas as informações para responder aquelas perguntinhas? Quem é a autora dessa obra? É a Tarsila do Amaral. Foi ela quem pintou essa tela. Qual é o nome da obra? Olha o nomezinho aqui, Morro da Favela. Esse foi o nome que ela deu para essa tela que ela pintou. E qual é o gênero textual? A teacher acabou de falar, pintura em
tela. Então, nós vamos ver algumas imagens hoje, algumas pinturas em tela, as obras e os seus artistas. Vamos dar sequência, então? Olha que bacana que a teacher separou para vocês. Uma explicaçãozinha lá daquela nossa primeira tela da aula. Vamos ver qual é a diferença entre house e home. Lembra? A pessoa estava em sua mão, tinha uma estrutura, que era uma casa. Mas qual seria das duas opções que eu iria dizer que ele estava segurando? Ele segurava uma house, ele segurava um home, e agora? Vamos ver a diferença? Então, olha lá, a teacher colocou, house é quando nós nos referirmos à construção. Então, se eu estiver falando daquela construção, eu uso a palavrinha house. Se refere também ao local onde alguém mora. Ai, o meu colega mora naquela casa, então ele mora naquela house. E permanece sendo uma casa mesmo que ninguém more nela. Essa house está abandonada, ninguém mora aqui há um bom tempo. Vocês entenderam? A teacher falou sobre a estrutura, sobre o prédio, o edifício, a montagem dessa casa. Já o home, então, é o local que ele representa para a gente um conforto e uma segurança. Então, quando eu digo home, sweet home, eu me refiro ao meu lar, meu doce lar. Então, quando a gente chega em casa, da escola, cansado e se joga no sofá, a gente chega naquele nosso ambiente seguro, que é o nosso home. Pode ser também a cidade, o país onde você nasceu ou você cresceu, que você tem uma ligação forte com ele. E aí você quer dizer, esse é o meu lar, eu cresci nesse local, então ele me pertence. Tudo bem, então? A diferença entre house e home? House, quando nós falarmos sobre a estrutura, e home, quando nós falarmos sobre aquele lugar, aquele ambiente que nos protege. Vamos agora, então, ver quais são as partes da nossa house. Olha lá, vamos começar a trabalhar com o novo vocabulary. Agora é bem importante. A teacher vai dar um tempo depois para vocês copiarem as partezinhas da casa. Seria bem legal que você fizesse o desenho da sua casa aí e fosse colocando, escrevendo as partezinhas da casa. Vamos começar? Primeira delas, a teacher mostra a estrutura completa. Então, é a house. Olha o menininho ali em frente à house dele. Segunda, a teacher focou só na parte de cima da casa, que é o telhado. Telhado em inglês, roof. Então, repitam com a teacher, roof. Observe como escreve, 2 Os, ele vai ter sonzinho de U, roof. Outra imagem da casa que a teacher pegou é da garagem. Observe, muito parecido com a nossa língua materna, mas nós em português falamos garagem. Em inglês nós vamos falar garage. Garage. Não vai ter o Mzinho no final, mas já facilita para a gente memorizar, né? O jardim, olha lá, o jardim é o garden. Garden. A janela, aqui aparecem 2, a referência é de uma só. Janela, window. Window. Se for 2 janelas, nós vamos apenas acrescentar o S e vai ficar windows. Só com o Szinho, a regrinha do plural. E aqui, essa última imagem, nós temos a porta da casa. Door. Door. Ok? Agora, a teacher vai deixar um tempinho para vocês copiarem essas palavrinhas. Importante você copiá-las, porque a gente vai trabalhar numa sequência de aulas agora sobre esse assunto.
Deu tempo de você copiar essas partes da casa? Porque agora nós vamos dar sequência. Vai aparecer mais palavrinhas. Estamos criando o nosso novo banco de palavras. Observem. Agora nós temos a parte interna da casa. No slide anterior, a gente viu a parte lá de fora, né? Agora nós vamos no interno da nossa casa. Nós temos o banheiro. Banheiro é bathroom. Bathroom. Olha lá, palavrinha bem compridinha, né? Bathroom. O quarto, bedroom. Bedroom. Percebeu que o som foi igual o finalzinho do bathroom e do bedroom? Olha a outra parte da casa, a sala de estar. Lá onde fica o nosso sofá, com a nossa televisão, que a gente pode descansar, é o living room. Living room. Também com o mesmo finalzinho. Bathroom, bedroom, living room. Interessante, não é? Aqui nós temos o office. A maioria de nós, ou dos pais de vocês, estão agora fazendo o home office, que é o escritório em casa, trabalhar em casa nesse momento de isolamento. Viu que bacana? O office pode ser também o study, aquele espaço onde você senta para estudar, é o seu espaço. Office, office. Dining room, a sala de jantar, onde nós fazemos as nossas refeições. É o dining room. Olha lá o finalzinho, também tem o mesmo. Bathroom, bedroom, living room e dining room. E, por último, aquele espaço que eu não sei se vocês gostam, mas a teacher gosta bastante, que é a nossa kitchen, a nossa cozinha, onde vem aquele cheirinho maravilhoso de comida. Então, kitchen, kitchen. Agora vocês vão copiar essas palavrinhas para o banco de palavras de vocês. Quer fazer um desenho sobre todas essas partezinhas da casa? Dá tempo de você fazer, mas não esqueça de copiar as palavrinhas em inglês.
Bom, agora que nós já copiamos as partes da casa, lembram que a nossa aula de hoje é vocabulário? Então a gente vai precisar repetir, a gente vai precisar copiar quantas vezes forem necessárias para nós irmos memorizando. Mas não se assustem, é só a primeira aula. Nas outras aulas nós vamos voltar a falar sobre esse assunto. Então vamos ao exercício sobre as partes da nossa casa. A teacher colocou aqui 4 parts of the house e vocês vão escrever. Como eu falo banheiro, como eu escrevo, falo quarto, a sala de estar e aqui a cozinha. Então, voltem lá no banquinho de palavras de vocês e escrevam essas partes da casa agora sozinhos. E aí, você conseguiu fazer a atividade? Você viu como é importante copiar as palavrinhas quando a teacher dá o tempo para vocês copiarem? Porque agora a gente vai usá-las e vai usar em quase todas as nossas aulinhas. Vamos conferir as palavrinhas então? Banheiro, bathroom. O quarto, bedroom. A sala, living room. E a cozinha, kitchen. Lembrando as palavrinhas que têm os finais parecidos. Mais um exercício, a mesma coisa. Observem, agora nós temos 6 partes da casa aqui. Vocês vão escrever para a teacher cada um desses cômodos. Como é? Mas, teacher, vai repetir do exercício anterior? Alguns vai repetir do exercício anterior. Outros, procura lá na sua lista de palavras que vem novidade aqui. Então, atenção para esse exercício.
conseguiu resolver esse exercício? Você fez o seu desenho aí ou você só está separando as palavrinhas? Não esqueça que se você escrever só as palavrinhas, é importante colocar no inglês e no português, para você saber depois do que você estava escrevendo na hora que você for precisar estudar. Então, vamos conferir. A teacher dividiu o desenho aqui em duas telas. A primeira parte, que é a parte de cima da casa, nós tínhamos observem, dois bedrooms. Primeiro bedroom e o segundo bedroom. Se for plural, vai ficar bedrooms. E entre eles está o bathroom. Bathroom, banheiro. E na outra parte da casa, olha lá, essa é a partezinha de baixo. Então, nós temos a dining room, opa, e não apareceu. Aqui é kitchen, que é a nossa cozinha. Ah, tá aqui em cima, ó. Sorry, a teacher não viu. Aqui em cima, o kitchen. E aqui, a living room, a nossa sala de estar. Então, repetindo, kitchen, dining room, living room, ok? Agora nós vamos fazer um outro exercício focando em um texto. Observem. Sheila's house. Lembram dessa situaçãozinha aqui? Olha o nosso caso genitivo. Isto quer dizer que esta casa pertence a quem? A Sheila, essa menininha aqui. E ela fala para vocês assim: Hello, my name is Sheila and this is my house. Come on in. Oi, o meu nome é Sheila e essa é minha casa. Entre, venha conhecer. Olha o texto dela. Hello, my name is Sheila. I am 9 years old. I live with my parents, remember this word? Parents, and my cat in a small apartment. In the apartment, there is one bathroom, living room, and a kitchen. There are 2 bedrooms. One is mine, and the other one is my parents. Ok? Conseguiu identificar aqui novamente os family members? How many bedrooms are there in Sheila's house? Quantos quartos tem na casa da Sheila? 1, 2, 3. Procure essa informação no texto. B. Who lives with her? Com quem a Sheila mora? Ela falou ali com quem ela mora. E C. What kind of pet does she have? Qual é o animal de estimação que a Sheila tem? Ela também cita isso no texto. Então, agora, releia o texto novamente para você responder essas 3 questões.
Conseguiu resolver o exercício? Precisa que a gente dê mais uma lidinha e que a gente trabalhe questõezinhas por questõezinhas desse texto? Então vamos lá. My name is Sheila. Ok, a menina está se apresentando e dizendo o nome dela. I am 9 years old. Qual é a idade da Sheila? 9 anos. I live with my parents and my cat. Olha aqui, respostas para as perguntas B e C. Ela mora com os pais, lembram? Parents, pai e mãe. E o animalzinho de estimação dela é o cat. Encontraram essa informação? In a small apartment, num apartamento pequeno. Lembram a diferença? O big apartment and small apartment. Ela está dizendo que a casa dela é pequena. In the apartment, lá no apartamento dela, there is one bathroom. Tem um banheiro. Living room and a kitchen. Uma sala de estar e uma cozinha. There are 2 bedrooms. Tem 2 quartos. Um é o quarto dela, one is mine. Atenção aqui. Aqui está escrito it's, mas aqui seria o verbo is. Então, a teacher pede para que vocês arrumem aí, caso você esteja copiando o texto. One is mine and the other one, e o outro quarto, é dos pais dela, é dos meus pais. How many? Quantos? Quantas? Então, a pergunta é, quantos quartos tem na casa da Sheila, no apartment? A Sheila nos disse que tem 2 bedrooms, são 2. Who? Lembram dessa WA question who, que a gente já trabalhou bastante? Who is? Quem é? E a WA question what? What kind? Que tipo? Que forma? Nós também já trabalhamos essas duas expressões. Quem mora com ela? Her parents and her cat. Os pais e o gatinho. E what kind of pet does she have? She has a cat. Ela tem um gato. Ela não nos disse qual era o nome do gatinho dela, né? Você conseguiu encontrar todas essas informações? Conseguiu entender bem esse texto? Vamos então ao nosso quiz do dia. Preste bastante atenção. Vão entrar perguntinhas aí relacionadas à aula que nós trabalhamos. Qual desses itens não corresponde às partes da casa em inglês? Tem partes da casa aqui. Então, observem, tem coisas que não pertencem a partes da casa. Então, vamos lá. Door, window, roof. Primeira opção. Segunda, cups, mice, fox. E aí, qual deles é a parte da casa? Questão 2. Qual é o plural das palavras? Bed, bed, cama. Table, table, mesa. And armchair. Armchair, poltrona. 3 novas palavrinhas. Importante colocar lá no seu banco de palavras. Bed, cama. Table, mesa. Armchair, sofá, poltrona. Aquele sofazinho que tem o encosto para a gente pôr os bracinhos. É bed, tables, armchairs ou beds, tables, armchairs. Preste bastante atenção ao finalzinho de cada uma dessas palavras. Tem regra? Não tem regra? Só coloca o S? Leia palavrinha por palavrinha. A teacher vai dar um tempinho para vocês responderem as 2 questões.
Conseguiu encontrar as respostas certas? Vamos conferir? Palavras que não fazem parte da casa. Cups, xícara, mice, ratos, fox, raposa. Então, partes da casa seria door, window, roof. Nós tínhamos que marcar as palavrinhas que não faziam parte. E a segunda, o plural das palavrinhas. Bed, cama, table, mesa e armchair, poltrona, é a segunda opção. A gente apenas acrescenta o S. Beds, tables and armchairs. Chegamos ao final de mais uma de nossas aulas, agora começando com o conteúdo house or home. Trabalhamos com as partes da casa e vimos a diferença dessas duas palavrinhas. House é a estrutura onde eu moro e home é como eu me sinto dentro daquela estrutura. Não esqueça que você precisa fazer a sua única atividade de inglês que está lá no seu Google Classroom para validar a sua presença na aula de hoje. Mas lembre, você teve 5 aulinhas hoje. Você precisa validar essas 5 aulas. Não esqueça também de fazer as suas atividades encaminhadas pelo seu professor da escola de origem. Vejo vocês na próxima aula.